Fala, galera! Pois então, finalmente, continuando a nossa série Antibiótico Agora Vale, eu tenho o prazer de trazer para vocês um tema quente dos bons, quinolonas, tá certo? Bom, para quem não me conhece, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, meu nome é Elisa, tá certo? Eu sou residente de infectologia, comecei recentemente o R2. Tô sempre no meu tempo livre, sempre que dá, tô compartilhando juntamente com minha amiga Mari lá no Two Sides. Deixa aqui o IG para vocês seguirem lá a gente. A gente tá sempre falando, né? Sobre uma vida mais slow, tá? Sobre uma vida mais consciente, dentro e fora da medicina. Então, se você não segue a gente, vai lá conferir o nosso conteúdo, tá bom? Bom, a série Antibiótico Agora tem como a proposta apresentar para vocês, na verdade, descomplicar para vocês o mundo do antibiótico, tá? A gente sabe que não é um tema tranquilo, não é um tema fácil, mas quando a gente vai estudando, a gente vai entendendo, a gente vai vendo o quão interessante e bacana é, fora que assim, é um diferencial muito grande você saber antibiótico, gente, porque muita gente não sabe prescrever e isso acaba onerando o sistema. Isso pode trazer efeitos colaterais para o paciente, pode causar resistência bacteriana e por aí vai. Então aproveita essa oportunidade, já tem outros vídeos aqui, tá certo? Eu já gravei vídeo sobre beta-lactâmico, sobre daptomicina, polimixina, macrolídeos, aminoglicosídeos. Então aproveita essa oportunidade, vamos compartilhar com a sua galera, se achar interessante. Eu disponibilizo os resumos que eu sempre trago aqui nos vídeos, então quem quiser deixa aqui os comentários ou então fala comigo lá no Insta. Tá bom? Então vamos lá. Bom, as quinolonas, gente, elas são essas daqui, ó, eu trouxe aqui para vocês. Ciprofloxacina, levofloxacino, moxifloxacino e delafloxacino. A delafloxacina, ela não tem aqui ainda no Brasil, tá? Tem nos Estados Unidos. Na pesquisa que eu fiz no Google, eu vi que já foi liberada em alguns países da América Latina. E ela tem um diferencial porque ela cobre gram positivo, inclusive MRSA, Staphylococcus aureus, resistente à meticilina. Então, é muito utilizada lá fora para infecção de pele e partes moles. Só que como nós não temos aqui no Brasil ainda, tá bom? Então, hoje, se você tá atuando aqui no nosso país, você vai ver só a Cipro, a Levo e a Mox. Eu vou chamar pelos apelidos porque é mais fácil, tá bom? Tá. Pra gente começar, eu queria, na verdade, trazer um alerta para vocês, que, assim, é algo que o UpToDate traz. Algumas sociedades já tinham, né, se manifestado, a Sociedade Europeia Americana, e no ano passado, a Anvisa também se manifestou aqui no Brasil. Por quê, gente? As quinolonas precisam ser muito bem prescritas porque elas trazem muitos efeitos colaterais. Então, acabou que algumas infecções nós acabamos usando outros antibióticos ao invés das quinolonas, tá certo? Bom, para exemplificar para vocês o que acontece. Em infecções não complicadas, tipo como uma rinocinusite, uma cistite não complicada, uma bronquite aguda, se percebeu que os riscos são muito maiores do que os benefícios. Então, nessas situações, não estão indicadas as quinolonas. A gente vai usar outros antibióticos, outras classes, tá certo? E aí, as quinolonas, a gente vai pensar mais em infecções mais graves, sendo que sempre ponderar, né? Quem é meu paciente, quais são os benefícios, os riscos. Então, para vocês terem noção, mesmo infecção mais grave, a gente tenta evitar a quinolona em pacientes com tendinopatia, neuropatia ou com risco de desenvolver isso, porque um dos efeitos colaterais da quinolona é ruptura de tendão, tendinopatia, neuropatia periférica, pode alargar o QT. Então, isso não é nada legal, não é mesmo? Outra coisa também, pacientes com aneurisma aórtico ou com risco, paciente é um idosinho, o paciente já tem doença vascular periférica, tem hipertensão, já tem o aneurisma, tem arterite de Takayasu, enfim, nós também
ponderamos bem porque um dos efeitos colaterais é dissecção e ruptura de aorta. Então, gente, não é simplesmente, vou passar a quinolona e pronto. Não só com as quinolonas, todos os antibióticos a gente precisa ter essa cautela, mas tô frisando isso aqui porque a literatura mundial já traz isso. E aproveitar e mostrar aqui para vocês o reflexo da ring light, tá? Mas eu vou pelo menos focar aqui no título para vocês verem. Procurem depois no Google, aqui é de 2018, a Anvisa, ela liberou aqui, ó, para os profissionais de saúde, falando dos riscos. E aí, justamente, eles ponderam aqui. Vale muito a pena ler, porque eles falam, né, quando evitar, onde usar, quais foram os efeitos colaterais que eles perceberam, que eu mais ou menos já resumi aqui para vocês, mas é bom ter a leitura desse documento, porque é aqui do Brasil. Eu lembro que na época acabaram compartilhando no WhatsApp, acabaram compartilhando no WhatsApp, e algumas pessoas vieram me perguntar se eram fake news, né, porque infelizmente hoje, mas não foi fake news, é verdade, tá certo? Outra questão também que a gente precisa ter atenção em relação às quinolonas é as populações, né? Quem a gente vai dar. Por exemplo, gestante, mulheres que estão amamentando, a gente evita dar. Crianças também a gente evita dar por conta do risco de toxicidade músculo-esquelética. Miastenias graves a gente também evita, porque pode acabar precipitando crises miastênicas. Então, a gente precisa lembrar disso. Tá certo, gente? Bom, e aí você deve estar me perguntando, vamos parar de lero-lero? É um lero-lero importante, viu, meu povo? E vamos começar de fato. Primeiro, a gente tem que lembrar que a quinolona ele é um antibiótico bactericida e ele vai inibir a síntese do DNA bacteriano. Como? Inibindo a DNA girase, que é também chamada de topoisomerase 2, e a DNA topoisomerase 4. Então, eu não lembro nada disso, pois é. Meus amigos, eu também não estava lembrando de muita coisa aí. Eu queria até agradecer a minha amiga Juliana, que é bióloga, corri para ela, ela me mandou um material, e aí eu fiz um resuminho aqui para vocês, para a gente poder relembrar juntos, né, o que é que faz a DNA girase, o que é que faz a topoisomerase 4. É algo muito simplório, tá, gente? Mas é só mesmo para a gente ter uma noção de onde é que as quinolonas agem na bactéria. Bom, então aqui tem uma bactéria, tá certo? Não foi muito bem sucedida, mas esse aqui é um DNA, tá certo? Então, é o DNA de dupla hélice da bactéria, né? Um DNA circular. Aí destaquei aqui o DNA dupla hélice. E aí, essa bactéria, ela vai se multiplicar, né? Para ela se multiplicar, ela precisa replicar o seu DNA. Então, primeiro a gente vai ter algumas enzimas as helicases que elas vão romper aqui as pontes de nitrogênio para poder começar a replicação do DNA. Então, reparem que à medida que vai tendo a replicação, é como se aqui o resto do DNA ficasse todo enovelado. Fica um bololô, literalmente. E aí, se deixar, vai embolar, causando esse super espiralamento e dificultando a replicação. O que é que a DNA girase faz? Ela vai remover esse super espiralamento. Então, ela vai impedir que eles fiquem, esse bololô aqui, esse nó, então vai facilitar e permitir que a replicação continue. É isso que a DNA girase faz. Bom, terminou a replicação, a gente vai ver que vai ter aqui, ó, 2 DNA circulares. Não ficou muito bem feito, mas aqui eles estão conectados. Bom, a gente precisa separar esses DNAs para que possam ser geradas novas bactérias. E aí, quem separa esses DNAs é a topoisomerase 4. Então, ela vai, separa os dois DNAs e aí vai ter a formação das respectivas bactérias. Legal, né? Bom, por que eu fiz questão de destacar essas duas enzimas? Porque é aí que a quinolona age, tá? A quinolona, ela vai
inibir a ação da DNA-girase. Então, se você não tem uma DNA-girase, vai ter esse super espiralamento aqui e aí não vai ter como continuar a replicação, a bactéria acaba morrendo. E uma coisa interessante é que essa inibição da DNA-girase, elas fazem mais em bactérias gram-negativas, tá bom? E um outro mecanismo de ação da quinolona é inibir a ação da topoisomerase 4. A mesma coisa. Se você não separa esses DNAs, a bactéria acaba não se reproduzindo e também acaba tchauzinho. Já esse mecanismo de inibição da topoisomerase 4 é mais em gram positivo. Beleza? Então, por isso tudo que as quinolonas entram na classificação como antibióticos inibidores da síntese do DNA bacteriano. Tá bom? Pronto. Aproveitar e antes da gente ir para o espectro antimicrobiano, trazer para vocês que, óbvio, né? Assim como a gente batalha para sobreviver usando os antibióticos para poder acabar com as infecções, as bactérias elas também querem sobreviver. Então elas criam resistências, elas conseguem ao longo do tempo modificar os seus genes e inclusive, né, o uso indiscriminado de antibiótico pode causar isso. E aí, com esses genes mutantes, ela consegue ficar mais forte e faz o que com o antibiótico? Sai pra lá, não quero conta com você. Então, a gente já tem bactérias em que a DNA-girase ou a topoisomerase 4 tem baixa afinidade pelo ATB. Então, aqueles mecanismos que eu mostrei para você, já tem bactéria que já consegue eliminar. Temos também algumas que já conseguiram colocar canais na membrana, facilitando o efluxo do antibiótico. Então, a quinolona entra na célula, na bactéria, e aí essa bactéria consegue expulsar esse antibiótico através de canais na membrana. Aí, para vocês terem noção, a gente já tem gonococo resistente à quinolona, a gente vai falar sobre isso. Já temos pseudomonas com resistência, temos também Shigella e Campylobacter resistentes. Para falar sobre o espectro antimicrobiano, eu sempre trago alguns casos clínicos para a gente poder aprofundar, tá certo? Bom, desde o primeiro vídeo eu apresento esse esqueminha para vocês, está até já desgastado aqui, mas eu faço questão de usar o mesmo, porque isso aqui a gente vai usar sempre, 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 sempre. Então, esse é um esqueminha, principalmente quando a gente está pensando, né, em terapêutica empírica de antibiótico. Bom, quando você estiver diante de um paciente, é sempre interessante, primeiro, né, com o exame físico, com a anamnese, tendo ou não exames complementares, se questionar qual é a minha suspeita, o que é que eu estou pensando para esse paciente. Bom, acho que é tal infecção. Uma vez que é tal infecção, qual é o bicho mais provável, né? É uma bactéria? É um vírus? É um fungo? Tá, se for bactéria, qual é que eu vou pensar mais, tá? Quem é meu paciente? Meu paciente é um idoso? É uma criança? Tem alguma disfunção renal? Vou precisar fazer ajuste do antibiótico, evitar usar neles? É uma gestante? A gente tem que ponderar isso. Eu sempre falo que aqui eu acabo não avaliando isso nos casos clínicos para não alongar muito. Mas na prática a gente sempre tem que ponderar também quem são os nossos pacientes para ver se vai poder utilizar aquele antibiótico ou não. E aí, através disso, a gente chega, então, qual é o melhor antibiótico para a gente usar empiricamente, tá? Uma vez, né, que foi feito as coletas de culturas, você está num local em que teve recursos, uma vez que direciona depois qual é a sensibilidade, qual a resistência, você pode colocar ou retirar tal antibiótico. Mas esse é mais pensando mesmo no pensamento empírico. Então, grava aí. Vamos lá? Vamos começar. Primeiro caso. Paciente masculino, 67 anos, administrador, comparece no PS, né, no pronto-socorro, referindo uma tosse secretiva amarelada,
cansaço, né, falta de ar, e picos febris não mensurados. Ao exame físico, ele estava taquipneico, então ele estava com aumento da frequência respiratória, taquicárdico, aumento da frequência cardíaca, lúcido orientado em tempo e espaço, PA normal. A ausculta pulmonar tinha crépitos em base pulmonar direita. Bom, né, um quadro agudo de tosse, de febre, de dispneia, paciente com crepitação, abre a lanterninha, a gente pensa, né, na possibilidade de pneumonia. Então, o que a gente pede? Raio-x de tórax e alguns exames laboratoriais. O seu raio-x de tórax chegou e mostrou uma consolidação em base direita, bem compatível com o local dos crépitos. Então, para você ver como o exame físico é importante. Tinha um leuco aumentado, né, com desvio, ou seja, tinha mais de 5% de bastão. Então, mostra mesmo que é possível mesmo a infecção, o corpo está chamando as células, os neutrófilos, para poder se defender. Olha só, no local que você tá, você pode pedir PCR, proteína C reativa e procalcitonina, as quais estavam aumentadas. Eu quis trazer isso, gente, para vocês, porque a diretriz de pneumonia de 2018 da Sociedade Brasileira de Pneumo, eles falam, né, da importância dos biomarcadores que podem dar pistas no diagnóstico e serem importantes para o prognóstico. E uma coisa que ele chama atenção é que a procalcitonina, quando aumentada, ela chama mais atenção, né? Ela fala mais a favor de algo bacteriano, coisa que a PCR só aumenta a inflamação, então não necessariamente a sua infecção. Quadros autoimunes, outras questões podem aumentar a PCR. Então, no seu lugar, você está num bom lugar. Sempre vale a pena pedir, se você tiver como. E função renal normal. Bom, com essa clínica, com esse raio-x, esses exames laboratoriais, a gente fecha, né, o nosso diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade, PAC. Bom, uma vez que a gente suspeitou, né, de pneumonia adquirida na comunidade, a gente tem que pensar qual é o bicho mais provável para PAC. Bom, pensando em gram positivo, os principais são Streptococcus pneumoniae, né, que é o pneumococo. A gente tem que pensar. Pensar também em estrepto do grupo A, Staphylo aureus, tá? Mas a gente sabe que dos gram positivos, o principal causador é o pneumococo, tá? Precisamos também pensar em gram negativo. Pensando em gram negativo, a gente lembra de Haemophilus influenza. Pensamos em Haemophilus influenza. Pensamos também em Moraxella catarrhalis, Legionella SP. E a gente precisa também pensar em atípicos. Nos atípicos, a gente pensa Mycobacterium pneumoniae, tá, ok. Então, esses são os bichos mais prováveis de uma pneumonia adquirida na comunidade. A gente vai, em relação ao meu paciente, eu falei para vocês, né, que a gente tá inibindo de falar aqui, mas em relação à pneumonia, vale a gente dar uma chamada, que é importante a gente, né, quando encontrar com um quadro de pneumonia, a gente aplicar scores de gravidade para entender onde é que a gente vai tratar esse paciente. Eu vou tratar ele ambulatorialmente mesmo, eu preciso internar
ou já corre pede vaga na UTI. Tem alguns scores, né? E o mais prático, o mais simples que a gente usa muito é o CURB 65, tá? O CURB significa confusão mental. O de ureia maior que 50. R é de respiração, que aí você vai ter uma frequência respiratória maior que 30 incursões por minuto. O B é de blood, do English, em que uma pressão sistólica menor que 90 ou uma pressão diastólica menor que 60. E o 65 é para indicar maior ou igual que 65 anos. Repara, o que é que o CURB indica? Se tiver 0 ou 1 ponto, você vai tratar ambulatorialmente mesmo. Se tiver 2 pontos, a gente trata internado. A gente interna esse paciente. E se tiver 3 ou mais, é um paciente que vai ser internado, obviamente, e que chama atenção porque ele está mais grave, pode ser caso de UTI. Isso é importante porque, conforme os protocolos mostram, a depender de onde a gente vai tratar o nosso paciente, a gente vai saber que antibiótico usar. No nosso caso clínico aqui, aplicando o CURB, ele tem 67 anos, então 1 ponto. A pressão fala que tá normal, tá ataque apneico, não tá dizendo quanto, mas vamos considerar aqui, então, 2 pontos. Ureia normal, tá lúcido orientado, não tem confusão. Então, ele tem 2 pontos, nós vamos interná-lo numa enfermaria. Tá, pronto. Internei esse paciente. O que é que eu vou pensar para ele? Esse nosso paciente, a gente quer cobrir gram positivo, né? Como eu falei aqui para vocês, gram negativo e atípicos. Tem uma classe que acaba tendo uma certa cobertura para os 3, né? Claro que esse que eu vou mencionar para vocês, inclusive já tem até vídeo aqui, ele tem uma maior cobertura para gram negativo e para atípicos, mas tem uma certa cobertura para pneumococo. Sabe o que eu tô falando? Eu tô falando dos macrolídeos. Ácitro ou clátro. Bom, aí obviamente você deve estar se perguntando, gente, aqui a gente usa muito gente, tá? Aqui no fundo da Bahia. Gente, mas é o seguinte, na prática a gente não só trata pneumonia com macrolídeo. Sim, é verdade. Por quê? Apesar de, na teoria, né, ter uma certa cobertura, hoje nós já temos macrolídeos com resistência ao principal causador de pneumonia, ao pneumococo. Então, assim, não dá na gente a gente colocar. Então, a gente vai colocar o macrolídeo pensando mais em gram negativo e atípico. Tá. E aí, para cobrir gram positivo, quem é que eu uso? Bom, a gente tem uma droga excelente para poder cobrir gram positivo, né, principalmente estrepto, que são, na verdade, né, os beta-lactâmicos, tá certo? A gente acaba usando ou amoxicilina ou até mesmo ceftriaxone. Então, pode ser amoxicilina com clavulanato, pode ser o ceftriaxone. O beta-lactâmico, né? A amoxicilina, que é uma penicilina que já tem uma abertura, até uma cobertura um pouco maior para gram negativo, e o ceftriaxone, que pega um pouquinho de gram positivo, mas
tem mais afinidade com gram-negativo, então eles vão acabar, né, cobrindo gram-negativo e gram-positivo, cada um do seu jeito, e o macrolídeo cobrindo gram-negativo e atípico, tá certo? Bom, como esse paciente ele está internado na enfermaria, a gente pode fazer esse esquema associado, né, os dois, beta-lactâmico ou macrolídeo, ou podemos usar as quinolonas. Pronto. Aí agora eu vou mostrar para vocês aqui que quinolona a gente vai usar. Nós temos quinolonas que são conhecidas como quinolonas respiratórias. Por quê? Elas vão ter uma cobertura para patógenos respiratórios. Então, vai cobrir gram-positivo, como o Streptococcus pneumoniae, cobre gram-negativos, como Haemophilus influenza, Moraxella legionella, e atípicos, como Mycoplasma, SPP e Chlamydia pneumoniae. Repare, né, que são os agentes etiológicos da pneumonia, né, os agentes que a gente mais pensa empiricamente. Então, essas quinolonas respiratórias, que é a levo e a moxifloxacina, a gente pode utilizar. Então, nesse paciente, poderia ser a associação de beta-lactame com macrolídeo ou a quinolona respiratória, que aí no caso seria a levo ou a mox. Porque cobre essa tríade aqui. E aí, o seguinte, você deve me perguntar, pô, e o cipro? Por que o cipro não entrou aí? Importante. O cipro, gente, ele não tem uma boa cobertura para gram positivo. Ele cobre, né, gram negativo, Haemophilus influenza, Moraxella, mas gram positivo, não. Então, por isso que a gente não utiliza cipro, né, para tratamento de pneumonia, tá bom? É por isso, tá? Esse é no contexto de um paciente internado em enfermaria. Se o paciente, por acaso, for ambulatorial, ou seja, ele não fez nenhum ponto no CURB ou só fez um, a gente pode tratar só com beta-lactâmico, se por acaso, né, até a amoxicilina ou clavulina oral, se por acaso for um paciente sem comorbidades, que não fez uso prévio de antibiótico ou não tem história de resistência, não tem alergia, enfim. Se for um paciente que, não, ele já usou antibiótico nos últimos 3 meses, tem comorbidades, DPO-cístico, por exemplo, tem efeitos colaterais graves, aí nesse caso a gente acaba indo para o esquema alternado. Ou faz o beta-lactâmico com macrolídeo ou a quinolona respiratória ambulatorialmente mesmo, tá bom? E se por acaso for um paciente que ele tá na UTI, a gente vai fazer o esquema preferencial, é fazer o beta-lactâmico com macrolídeo associado, só que fazer IV, tá bom? O segundo caso é um paciente, é uma mulher, feminino, 25 anos, com um quadro de disúria, dor em flanco esquerdo, tem também febre, certo? Um episódio de vômito. Diz que o quadro iniciou há 2 dias, ao exame físico tinha sinal de Giordano, positivo à esquerda, fez uma ultrassom de rins e vias urinárias e evidenciou, né, uma coleção purulenta em rim esquerdo. E, fechando, né, na verdade, a hipótese diagnóstica de uma pielonefrite, tá? Claro, gente, que quinolona eu tinha que trazer alguma infecção urinária, né? Tá. Bom, em relação, né, à infecção do trato urinário, a gente lembra, né, empiricamente, a gente pensa mais no bicho em gram negativo, certo?
E o mais comum que a gente vê é a Escherichia coli. Tá certo? Pronto. Nos casos, né, a gente tem de infecção do trato urinário, a gente pode pensar em uma cistite, que é algo mais baixo, ou numa pielonefrite. A cistite geralmente vem com uma disúria, uma dor embaixo do ventre, polaciúria. O paciente geralmente não tem febre, tá? Pielonefrite, a gente já pensa mais um quadro febril, com disúria, associado com dor lombar, náuseas, vômitos. E aí, o que acontece? Eu queria pontuar isso para vocês, porque é muito comum na prática clínica a gente encontrar pacientes com cistite. E é muito comum a gente ver gente usando quinolona, né, principalmente cipro, para cistite. Tá errado, de uma certa forma, porque quinolona vai cobrir gram-negativo. Se você olhar o perfil do seu local, CCH, falar que tem sensibilidade, ok. Mas reparem, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Hoje, as diretrizes, inclusive a diretriz europeia de infecções urológicas, ela chama atenção para algo, para não fazer uso de quinolona em cistite. Isso mesmo. E aí você pode me perguntar, mas por quê? É por causa, gente, daquele recado que eu dei para vocês no início. Se o paciente, se é uma infecção, né, não complicada, os riscos de você passar uma quinolona é muito maior. A chance dos efeitos colaterais são muito maiores. Os riscos são muito maiores. Então, hoje, o preconizado para cistite é fosfomicina ou nitrofurantoína. Tá certo? Isso aqui, pacientes não gestantes, enfim, o geral que eu tô falando aqui. Então, eu queria pontuar isso para corrigir um erro que a gente vê muitos médicos fazendo, tá? Um erro porque muita gente não tá realmente dando conta dessa questão dos efeitos colaterais. E a gente precisa lembrar, a gente precisa valorizar, tá certo? Bom, e aí, pensando, eu quis fazer só esse parêntese, vamos voltar aqui. Pensando, né, que é uma pielonefrite a nossa suspeita, que geralmente são gram-negativos, principalmente E. coli, qual é o antibiótico que eu vou usar? Vamos então para o nosso espectro de ação. As quinolonas, elas vão ter ação sobre bacilos aeróbios gram-negativos. E aí entra as enterobactérias. Escherichia coli, Klebsiella spp, Proteus spp. Bom, para gram-negativo, lembra que eu falei? O cipro é ótimo. Ele é ótimo para gram-negativo, ele pega mais gram-negativo, pega pseudomonas, lembrando que já tem pseudomonas resistente a cipro, mas, a depender do perfil de sensibilidade, cipro é uma opção. Há também a possibilidade para gram-negativos de usar a Levo, né? A dela não tem ainda aqui no Brasil. A Levo, que a gente viu que pega, né, gram-negativo, pega pseudomonas, mas ela é mais mesmo positiva. A Levo é mais positiva. Então, pensando mais em gram-negativo, a gente acaba utilizando mais o cipro, tá certo? Então, no caso de quinolonas, hoje, as recomendações, inclusive fornecidas por essa diretriz europeia, né, de infecções urológicas, eles indicam ou você usar uma cipro
né? Ou a levo, mas a gente bota ali a cipro, ou uma cefalosporina, tem cobertura gram-negativa via oral. Ou você pode fazer, se tá internado e tal, você pode fazer uma quinolona, no caso a cipro, né? Ou a levo, mas é mais a cipro. Pode fazer também um aminoglicosídeo, pode fazer ceftriaxone, que é uma cefalosporina de espectro. Geralmente internada a gente faz IV, de maior espectro no caso. A gente faz IV. Então, pielonefrite, pensando em gram negativo, a cipro é uma boa opção. Tá. E por que a gente não usa, já que na cistite usa fosfomicina e nitrofurantoína, por que não usa na pielonefrite, já que geralmente é o mesmo patógeno, né? A gente não usa fosfomicina e nitrofurantoína na pielonefrite porque elas não têm uma boa penetração renal, tá certo? Então, por isso que essas são as opções. Cistite, então, resumindo para vocês, cistite, a gente usa fosfomicina e nitrofurantoína, pielonefrite, geralmente é cipro ou até ceftriaxona, porque a gente está cobrindo gram negativo. Beleza? Bom, e para finalizar, esse último caso é uma atualização fresquinha para vocês, tá? Que eu achei interessante por conta que mostra, né, o quanto a resistência bacteriana acaba também influenciando nas condutas terapêuticas ao longo do tempo. Masculino, certo? 20 anos, tem uma vida sexual ativa, comparece ao PSF relatando corrimento genital purulento e disúria. Tá. Paciente masculino com a vida sexual ativa, não faz uso de preservativo, provavelmente se expõe muito. A gente pensa, né, numa IST e com esse corrimento genital purulento, com essa disúria, a gente pensa mais em uretrite, certo? Se você estivesse num local em que pudesse fazer um gram, uma cultura, né, para poder isolar, pode ser. Mas a grande maioria das vezes a gente acaba indo para o tratamento empírico. Então, se eu tô pensando numa uretrite, os bichos principais nesse caso são a Neisseria gonorreia, que a gente chama, né, popularmente de gonococo, e a Chlamydia trachomatis. Esses são as etiologias mais importantes. O gonococo, a gente viu que é gram negativo, e a clamídia é um germe atípico. Tá. Relembrando o vídeo anterior, até quem não viu o vídeo de macrolida, sugiro que veja. Se você, né, pensando em atípico, a gente tem... Quem é que tem uma boa cobertura para atípico? Macrolídeos, não é isso? Então, para cobrir a clamídia, a gente pode usar o azitron. E o gonococo, né? O gonococo, a gente viu que, né, macrolídeo tem uma certa cobertura para gram negativo, mas repare, o gonococo, ele é um gram negativo que ele já tem resistência a vários antibióticos. Então, a gente não usa só os macrolídeos. O que acontecia? Pensando em gram negativo, quem é que a gente usa de quinolona? Cipro, correto? Então, antes a gente tinha gonococo sensível a cipro. Então, se você pegar um material do Ministério da Saúde, até meados de 2017, a recomendação era o seguinte: para todo o Brasil, excetuando São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, o tratamento para uretrite vai ser cipro, para cobertura de gonococo, né, empírico, pensando em empírico, e macrolídeo azitro para Chlamydia trachomatis. Ah, e no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, era diferente por quê? No Rio,
em Minas e São Paulo, usava o ceftriaxona, que a gente vê também que tem uma boa cobertura para gram-negativo, porque nesses estados já tinha gonococo resistente a cipro. Então, essa era a recomendação em 2015. Então, acabou que aquela recomendação, que era só para Minas, São Paulo e Rio, agora é para o país todo. Então, cipro não usa mais. Então, eu quis trazer esse caso para vocês para fazer esse lembrete. Gonococo é gram-negativo, o cipro cobria, mas nós perdemos a sensibilidade pelo uso indiscriminado, elas ficaram mais espertas que a gente. Então, agora é ceftriaxona, tá bom? Bom, as quinolonas, elas, vou só aqui para exemplificar para vocês, elas também têm cobertura para anaeróbios, no caso, a moxa cobre anaeróbio, então, infecção pulmonar anaeróbia, micobactérias, então, mox, levofloxacino, podem ser utilizados como segunda linha para tratamento de tuberculose, são pacientes que estão com resistência, estão com intolerância. Temos também a moxifloxa, que são ativas contra o micobactério, né, lepro, que é o da Hansen. E aí, pacientes, né, com intolerância também podem utilizar quinolonas. E tem algumas infecções em que a quinolona é de primeira linha, né, que é o Bacillus anthracis, Francisella tularensis e a febre tifoide. Bom, aqui no resumo eu deixo para vocês, né, a sequência de efeitos colaterais que a quinolona traz. Reforço a necessidade da gente estar avaliando os riscos e benefícios da prescrição da quinolona, tá certo? E é isso, meus amigos. Acho que deixei a minha mensagem. Se por acaso vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem acrescentar, fiquem à vontade, tá certo? Eu vejo isso aqui como um espaço de crescimento, tanto para vocês quanto para mim. Espero que de alguma forma possa estar impactando a vida de vocês e de muitas outras pessoas. Então, se faz sentido para você, compartilha para sua galera, tá bom? Aproveita, se inscreve aqui no canal, segue a gente aqui, ó, lá no Insta, no @2sites, tá? Vou aguardar vocês lá. E é isso, meu povo. Grande beijo e até a próxima.